Oi pessoal, Ricardo aqui com vocês. Hoje eu vou falar sobre um assunto que durante a semana a gente viu bastante, que era sobre a água nos perfumes e para que ele serve, tá? Por literatura a gente já percebe que parfum é o perfume, né, 40% até 40% de fragrância, e não faz sentido você colocar muita água nele, porque você vai ter um produto mais rançoso e de repente ele pode até ficar um pouco mais branco, porque alta concentração de fragrância, ela já vai dar um peso maior para o perfume já vai ficar um pouco mais úmido, talvez faça mais sentido você usar 60% de álcool 96, tá? O álcool 96 é porque ele, na destilação, ele sai nessa graduação, tá? Então, quando faz a destilação do álcool, ele sai nessa graduação. Então, a gente depois tem eau de parfum, que é a água de perfume. Então, não tem sentido a gente falar que a água de perfume não tem água. Ah, não tem água porque é a hidratação do álcool. Gente, é um álcool que a gente adiciona, tá? Então, dentro da formulação da água de perfume, que é de 20 a 15%, de 15 a 25%, vamos colocar essa faixa. De 25 a 15% de fragrância, a gente tem uma formulação que vai água e álcool. O álcool é adicionado. Da água, a gente diminui a volatilidade, diminuir também o tempo, aumentar o tempo de retenção, diminuir a agressividade do álcool na pele, porque o álcool ele vai ressecar a nossa pele, ele vai ressecar e esse ressecamento, dependendo da pessoa, pode dar fissura, pode dar alergia, descamação. Então a água ela vem fazer um papel de hidratação para dar um balanceamento no fator de proteção da nossa pele, tá? Certo? Para não descamar tanto. O álcool, ele é um produto que ele é destilado, então a gente tem lá a cana, moe a cana, coloca lá para fermentar e depois a gente começa a fazer a destilação lá dentro da nossa torre de destilação. A gente começa a despreza é, os 10 primeiros minutos da destilação e depois a gente começa a recolher aquele outro lá. Então a gente tem uma graduação, porque arrasta água no processo mesmo, arrasta água no processo, tem água e mais álcool. Tá? Se você quiser um álcool um pouco mais puro, você começa a fazer ele bi, tri, destilado e assim por diante, você vai tirando a água do álcool. Isso serve para o álcool de cana e isso serve para o álcool de cereais. A gente precisa fazer o processo de destilação mais vezes para poder eliminar aquela água. Então, quando a gente vai formular um perfume, dentro da formulação do perfume a gente precisa da fragrância, que a fragrância é o que vai dar todo esse aspecto de perfumação para o nosso corpo. Então, a gente não pode passar fragrância diretamente no corpo, certo? Não podemos fazer isso, porque a fragrância ela é muito agressiva. Vocês sabem disso, vocês que até quem mexe com químicos aromáticos sabe disso. Então, quando você começa a colocar a fragrância diretamente na pele, você pode ter um pouco de alergia e reação, tá? Isso é até um relato da audiência de outra rede, uma pessoa da audiência falou que estava fazendo usando o puro, tá? Então, eu até conversei com ela e falei para ela não fazer isso, porque isso daí podia, não agora, mas com o acúmulo, tá, gente? Pode ser acumulativo o efeito. Hoje não dá nada, amanhã também não dá nada, mas daqui a uma semana, 2 semanas pode começar a dar problema. Ok? Então, agora a gente tem a fragrância, a gente já entende que a fragrância, a gente precisa transportar ela para a nossa pele de forma segura. E a gente vai ter um álcool, que o álcool ele vai transportar para a nossa pele e deixar bem seco, tá? Ele vai conseguir colocar o produto na nossa pele, a gente vai conseguir sentir muita coisa ali. E o álcool ele tem essa função de fazer o transporte. Mas o álcool ele tem um problema porque ele resseca muito a nossa pele. O álcool ele não é igual ao ácido, que o ácido vai diretamente, vai procurar as moléculas de água para interagir, mas o álcool também ele tem essa procura pelas hidroxilas ali para ele poder fazer a ligação dele. Então ele vai desidratar. O álcool ele é usado como denaturante. Então quando você tem uma molécula que você quer retirar água, você coloca o álcool ali. O álcool ele vai retirar água. Um ácido vai retirar água. Então o álcool ele está sendo usado, é um produto que ele está sendo um produto orgânico que ele está sendo usado para fazer essa função de volatilização da fragrância, mas eu quero deixar ele muito mais suave na minha pele. O que eu faço? Eu adiciono um pouco de água, tá? Quanto de água? Parfum, 0.
ou senão você pode colocar um pouquinho de água, dependendo da fragrância também, né? Que a gente não sabe, a origem das fragrâncias são muito duvidosas, né? Então a gente pode colocar um pouco de água, tá? No Eau de Parfum, você pode colocar uns 12% de água, para você ter aquela base que eu sempre passo aí, que é 85% de álcool, 12% de água e 3 ou 2 de propileno. E aí você pode fazer um Eau de Parfum. Se você quiser um... E aí você, quanto menos fragrância você vai colocando, mais água ela vai ter, tá? Porque a gente está fazendo o que a gente está querendo um produto que seja fresco, e isso é bem formulação, tá, gente? Isso é bem formulação. Então, quando você quer um produto fresco, vou colocar um body splash. Então, quando você quer um body splash, você vai ter lá uns 10% de fragrância, tá? Vamos colocar 10% de fragrância. E aí você vai ter ali mais ou menos uns 20% de água dentro da formulação, de 20% a 30% dentro de álcool da formulação. Aí você vai ter o álcool, você às vezes pode colocar um protetor, uma vitamina, um corante, tudo isso tá olhando para a compatibilidade com álcool. Então você vai ter um maior hidratação. Posso fazer sem água? Pode fazer o que você quiser, a formulação é sua. Você pode fazer o que você quiser, não tem problema, tá? Não tem problema, assim, desde que você não traga prejuízo para o usuário. Quando você está entregando um produto que ele pode dar alergia, coceira, descamação, aí já é um problema. Isso é um problema, e quando você tem um problema, você pode esbarrar com outros fatores, que aí seu produto ele pode ser alguém que recebeu como presente aquele produto, pode estar denunciando seu produto, pode estar pegando aquele rótulo e levando no posto. Usei esse perfume aqui. Minha filha desescamou a pele, tá com vermelho aqui e tal, mas o que ela usou? Ela usou esse perfume aqui, ó. Esse perfume? Pronto. Aí você já está como diz o Sintonia, você já está no problema. Então, gente, para isso não acontecer, tenta observar muito bem as categorias, tá, de perfume. Não que seja uma lei, aquilo dali não é canônico, mas não que seja uma lei canônica que você não pode... Mas tente fazer produtos seguros, produtos com uma alta aceitação, produtos que eles não tragam prejuízo. Pensa sempre numa hidratação da pele, tá? Então, antes de você fazer um produto com uma performance, uma bombinha, vocês gostam de falar, uma bombinha, uma projeção maravilhosa, tente pensar primeiro na hidratação da pele, como que a pele vai estar, tenta enxergar esses fatores, tá? Então, perfumaria não é simplesmente misturar fragrância e álcool e passar para o próximo ali e monetizar isso, tá? Então, o conhecimento está difundido na internet, é muita coisa para se ler, muita coisa para se ver, muita informação e muito questionamento, tá? Então é o seguinte, o que eu falo para vocês é minha vivência, tá? 15 anos aí dentro da perfumaria, do ramo de cosméticos, não como uma pessoa que simplesmente resolve o problema, tá? Então eu sou aquela pessoa que o fabricante, né, o fabricante do contratipo, o fabricante do creme liga para tentar resolver o problema dele, que deu um problema na produção, deu um problema com fragrância, não sei o quê, então ele liga para mim. Então eu sou especialista em resolver problemas sobre fragrâncias, tá? Então dentro de fragrâncias, quando tem algum problema eu resolvo. Então dentro disso a gente vê que tem fragrância que ela esquenta, então pessoa que tem alergia. Tem fragrância que ela dá descamação, deixa vermelho. Então, eu sempre digo para vocês a melhor forma possível de vocês fazer produtos seguros, tá? Então, vamos pensar na segurança do produto, primeiramente na sua segurança, depois na segurança do produto, tá? Na performance do produto. Se for um produto, um bom exemplo agora, tá? Então, quando você já tem um perfume, você comprou uma fragrância e você tem essa fragrância, mas você quer adicionar químicos aromáticos nela. Tome cuidado para você adicionar químicos aromáticos, porque você não sabe o quanto que tem já dentro daquela fragrância de químicos aromáticos que podem ultrapassar os alergênicos. Se for para teste, tudo bem, mas se for para você comercializar isso, pensa no que a gente já falou sobre a nova legislação que veio da Anvisa, que a nova legislação que pode entrar para você registrar seus produtos. Como que você vai fazer o registro disso? Então pense muito nisso antes de você tomar atitudes isoladas. Pense primeiro como um laboratório, depois se você for transferir para outra pessoa,
você precisa sempre pensar para baixo, tá? Então, se você está usando hoje Galaxolid, eu uso 5%. Não, pensa um pouquinho menos de Galaxolid, tá? Porque o Galaxolid ele pode ser ele tem um tempo maior de retenção da pele, ele fica mesmo. Mas se você perceber, depois de 5 horas o perfume foi embora, quem tá lá é o cheiro do Galaxolid. Então o Galaxolid ele não é um fixador, ele é uma molécula pesada que ficou na sua pele como residual, tá? Em alguns momentos. E ali ele pode segurar uma nota ou outra, tal, ele pode estruturar todo o seu perfume, pode estruturar todo o seu perfume, mas isso você precisa de estudo, então você faça os estudos que você precisa fazer para você poder trabalhar dentro dessas teorias e dentro da segurança. Então o Edione é um floral, que ele vai fazer o quê? Talvez ele te ajude na projeção, mas ele em maior quantidade a gente tem que tomar cuidado, que talvez uma pessoa tenha alergia a ele. Então você não pode pegar simplesmente colocar 20% de fragrância e 5% de Edione direto e 2% de Galaxolid. Também pensa no seu markup também, como que você está calculando isso. Primeiro você pensa na sua segurança, né, a segurança da gente como usuário, depois você pensa nessas coisas de projeção, fixação e tal. Então tenta fazer produtos mais seguros para você poder evoluir na sua carreira e para você ter um negócio muito rentável e que vai em frente. Muita gente começa, mas pouca gente persiste nesse caminho porque é um caminho, né, muito delicado, porque quando a gente trabalha com pessoas isso é delicado. Então dinheiro também é uma coisa muito delicada. Quando você está trabalhando com o dinheiro das outras pessoas, então você entrega um produto, a pessoa entrega o dinheiro para você. Se o seu produto não alcançar a expectativa dela, ela vai conversar com você. Mas se o produto trazer prejuízo para ela, ela vai comprar uma briga com você. Então, gente, vamos tentar organizar as ideias, tá? Pega esse vídeo, tudo que eu falei para você, tenta organizar ele de uma forma geral. Eu não falo tem momentos que eu não falo diretamente assim que você tá errado, tá? Não falo isso porque a gente está falando de um laboratório, então um laboratório a gente tem que testar mesmo as coisas porque a gente vai testando e vai adquirindo conhecimento sobre, certo? Então é isso que eu tenho para falar para vocês, tá? No grupo eu estou disponibilizando bastante coisa lá de material se vocês precisarem. Apesar que vocês nem precisam de mim, porque o pessoal lá dentro lá já estão comunicando, estão conversando bastante, tá? E é isso que eu tenho para falar para vocês e uma ótima jornada perfumada a todos.